Olá, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o Direito para Todos. E neste momento, eu venho trazer um vídeo para vocês onde eu vou falar um pouquinho sobre mudança de mentalidade, vou falar um pouquinho sobre mim, vou falar um pouquinho sobre reciprocidade, e vou falar um pouco sobre o ontem e sobre o hoje. Vamos lá. Então, 1, 2, 3 e croquete, gravando! Pá, pá! Com relação à questão da mentalidade, vocês podem perceber que além de gordinho, eu tive uma adolescência onde me faltavam tudo, me faltava, falando português mais ortograficamente correto, me faltava tudo menos espinha na face. O que não tem como negar pela quantidade de marcas e cicatrizes que tem no meu rosto. E por isso eu vou falar um pouquinho sobre complexo de inferioridade. Porque durante a minha pré-adolescência, puberdade e adolescência, e até início da idade adulta, eu sempre fui muito marcado pelo complexo de inferioridade, ou seja, eu sempre me achei menor que as outras pessoas, sempre me achei pior, sempre achei que se você pudesse chegar mais longe, eu mesmo não conseguiria, somente por isso. Eu frequentei a igreja Assembleia de Deus, do Ileia, o bairro aqui onde eu moro, durante muitos anos, e todas as vezes que um adolescente pregava e eu queria pregar, eu achava que é porque ele tinha um rosto limpo e eu não. É besteira? É besteira. Só que na mente de um adolescente isso é tudo, entendeu? Então eu me achava pior, eu me achava mais feio. E todas as vezes que eu pedia para namorar com uma moça que ela não aceitava, eu achava que era por causa disso, porque elas queriam namorar com um rapaz que tivesse o rosto limpinho, coisa do tipo, entendeu? Eu não parava para olhar para mim mesmo e observar as outras qualidades que eu possuo, e eu só via isso. Então, quando você tá com a mentalidade limitada, retrógrada, ferida, cauterizada, quando você está com a mentalidade fixa, você não consegue vislumbrar o crescimento. Você não consegue imaginar que você pode dar um passo, 2 passos, 3 passos à frente. Você só consegue visualizar que você só vai para trás. Então o que acontece? Eu sempre tive medo, tristeza, desânimo, falta de coragem, solidão, mesmo que eu tivesse com vários amigos. Eu tive muitos amigos na minha adolescência. A minha adolescência foi um momento muito bacana. Eu tive grandes amigos como o Denis Moura, como o Bruno Moura. Eu tive grandes amigos na igreja do Ileia, como o Hélio, o Márcio, Arnon e outros que eu posso até estar sendo injusto aqui. O Dimas, que é meu grande amigo até hoje. Meu grande amigo, meu cliente, meu parceiro. Frequenta a minha casa até hoje. E assim, muitas das vezes eu não confiava em mim mesmo. Eu acreditava em qualquer outra pessoa. Eu sempre busquei conselhos com pessoas que eu gostava muito, como Stanley, como o próprio Arnon, como o próprio Tommy Elton, uma pessoa que eu acho assim, uma pessoa fora de série, um cara super gente boa, super top, um cara de quem eu gosto muito. Talvez ele nem saiba disso. E muitos outros que eu talvez esteja sendo injusto agora de não citar. Mas, quando eu olhava para mim, para dentro de mim, eu não conseguia ver nada de bom. E eu não conseguia observar as qualidades que hoje eu consigo observar. De tal maneira que eu não conseguia ver o crescimento, eu não conseguia imaginar o meu futuro, o meu amanhã, o meu porvir. Eu não conseguia imaginar como seria daqui para frente. Talvez você se encontre numa situação parecida até hoje. Talvez você não confie em você. Se você é advogado, talvez você não confie em falar com seu cliente olhando nos olhos. Talvez você tenha medo de olhar para o seu WhatsApp. Talvez você tenha medo de fazer com que aquelas conversas verdes se transformem em azul. Em fazer com que aquelas
conversas verdes se transformem em 2 risquinhos azuis. Por quê? Porque o seu cliente vai saber que você leu a mensagem dele e não respondeu. Então o que acontece? O que fazer para mudar isso? Isso não pode ficar para sempre assim. Você não pode viver eternamente, perpetuamente, continuamente no complexo de inferioridade. Você tem que sair desse rio, sair desse mar, sair desse oceano, ou pelo menos aprender a nadar para saber como sair dele. Então, eu tenho trabalhado, eu tenho buscado, eu aprendi sim a vencer o meu complexo de inferioridade. Até hoje, ainda tem alguns resquícios, resíduos, uma sujeirinha do que foi o complexo de inferioridade na minha vida. Porque foi um problema estrutural que aconteceu durante muitos anos. Mas foi um problema que eu venci. Eu achava que eu nunca ia casar, por exemplo. Ter filho, então, nunca que eu confiei que eu fosse ter filho. Então, gente, eu imaginei que eu fosse falar sobre outros assuntos, não é? Mas eu estou falando sobre mentalidade, mudança de mentalidade. Eu vou deixar um texto bíblico para vocês, que é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou deixar esse texto na transcrição desse vídeo no YouTube, para que você faça esse exercício, para com que, se necessário for, com que você leia esse versículo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Se você não se sentir impactado e renovado pela mensagem desse texto, escreva ele num papel, num rascunho, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Imagine como que você pode fazer, o que você pode fazer, o que você deve fazer para mudar essa realidade da sua vida. E você aprenderá como fazer. No meu curso, Advogado Inteligente, eu tenho algumas aulas, eu tenho um módulo chamado de Mentalidade Vencedora, no qual eu trabalho essas questões. Porque você tem que vencer primeiro os seus próprios medos, as suas próprias defesas, os seus próprios mecanismos de defesa. Você tem que vencer as suas travas mentais. Você tem que vencer os seus bloqueios psicológicos. Você tem que vencer tudo aquilo que te atrapalha. Você tem que vencer os sabotadores, os inimigos da sua alma. Você tem que vencer toda cerca. Você tem que destruir toda fortaleza que atrapalha de você viver a vida na qual Deus quer que você viva. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu colega, advogado, microempreendedor, ou mesmo se você não se identifica com nenhuma profissão no momento, mas que você é pai, você é filho, você é irmão, você é esposo, você é esposa. Saiba que outras pessoas dependem de você. Porque Deus nos criou para ajudarmos aos próximos, para amarmos os nossos próximos, para ajudarmos as pessoas que estão presas na teia de aranha mental. Então saiba que você pode ser um instrumento para que essa teia seja destruída. Você pode destruir essas fortalezas através do Espírito de força, do Espírito Santo, que habita no templo, que é o corpo, que é a alma que busca o Espírito Santo. Então busque o Espírito Santo na sua vida, para que você tenha essa força, para que você se fortaleça, para que você sim seja um filho poderoso de Deus, para que você possa dizer: tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, porque você deixa que Deus te fortaleça. Então permita que Deus te fortaleça. Eu não estou aqui trabalhando de que forma que você acredita em Deus, sendo Ele uma pessoa, uma força. Eu acredito nele como sendo uma pessoa, mas isso não é o centro do assunto que nós estamos conversando. O centro do assunto é: permita que Ele te fortaleça, para que você sim consiga
alçar voos maiores, para que você consiga realizar seus sonhos, para que você consiga ser um instrumento poderoso, para que você consiga ser cheio, para que você consiga derramar, para que você consiga transbordar na vida das pessoas ao seu redor, para que seu esposo sinta, para que sua esposa sinta, para que o seu funcionário sinta o impacto do poder de Deus na sua vida, para que você seja próspero, abençoado e que isso não fique só na sua vida, fique na vida das outras pessoas também. Para isso, é necessário que o vaso de alabastro esteja limpo, para que o óleo precioso da unção de Deus encha você de poder, para que você possa, sim, realizar tudo aquilo que desejas e muito mais, porque a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus, ela é ilimitada. Então pega a visão de Deus para você. Eu tô pegando para mim. Então eu vou buscar os meus sonhos e os sonhos de Deus para mim, e eu quero que você faça o mesmo. Então, clica no curtir, compartilha com seus amigos que talvez precisem de uma mensagem como essa. Divulga aí nas suas redes sociais, no seu Face, no seu Instagram, no seu X, no seu Twitter, no seu aquele, eu esqueci agora o nome daquele que é do Instagram também. Então, gente, publique em todas as suas redes sociais. Coloque no seu stories, no seu status. Coloque aí nas suas fanpages. Curta, comente, compartilhe. Fui. Beijo do gordo para que você ouça o barulhinho.